Olá. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo de linhas de transmissão. Nesse início de trabalho, o que se fez foi, a partir de um modelo de elementos discretos, passamos a um modelo de capacitância, indutância, resistência e condutância distribuídas ao longo da linha. Dali a gente deduziu as equações do telegrafista e encontramos das equações do telegrafista uma equação de onda, né, exatamente igual à equação de onda já encontrada para a propagação de onda eletromagnética no espaço. Mas a gente saiu das equações das leis de Kirchhoff e dos nós e das malhas. O que tem que se lembrar é que, na verdade, as leis de Kirchhoff podem ser deduzidas das equações de Maxwell, da mesma maneira. O modelo de impedância distribuída e condutância distribuída é um modelo importante porque ele mostra que o nosso problema em linhas de transmissão, e o nosso problema em geral em ondas eletromagnéticas, é que o valor de uma tensão, no caso de uma linha de transmissão, não é o mesmo num ponto da linha e no outro ponto da linha no mesmo instante de tempo. E aí aquelas leis clássicas de circuitos já não valem e a gente tem que tratar a nossa linha como um circuito distribuído de forma razoavelmente uniforme. Nós encerramos deduzindo o que era a impedância característica, e definindo, na verdade, o que é a impedância característica da linha, e só relembramos, né, que a impedância característica da linha é aquela que relaciona a tensão e a corrente numa linha sem perdas ou com perdas, né, mas desde que ela tenha apenas uma onda viajante. Tá? Não tem uma onda refletida, ou seja, não existe uma onda estacionária na linha, que é o que nós vamos estudar mais tarde. Na aula de hoje, a gente vai tratar, né, da velocidade de propagação dessa onda na linha de transmissão, da constante de fase e do comprimento de onda desta onda numa linha de transmissão. Tá? Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do campus Pelotas. E essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Então vamos lá. Vamos considerar o seguinte, gente. Vamos tomar somente na nossa linha de transmissão, que vem de algum lugar e vai para outro, tá? O sentido dos Z's positivos. A gente sabe que a solução da equação da onda, se aqui se propagar apenas uma onda viajante, vai ser V em função da posição Z é igual a V0 mais E na menos gama Z. Tá? V0 mais é a tensão fasorial, tá? Com módulo de fase. Tá? Então, V0 mais é dado pelo módulo de V0 mais um θ. Vamos chamar de θ não, vamos chamar essa nossa fase de φ. Tá? De φ mais, ou φ da nossa onda viajante no sentido dos Z's positivos. Tá? Assim, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma. A gente pode escrever ela simplesmente como V de Z e T é igual a V0 mais módulo E na J φ mais E na J ômega T, o nosso fasor de tempo, e E na menos gama Z, o nosso fasor de espaço. Tá? É igual. A tensão, de toda forma, é um número real. E aí a gente pode escrever isso aqui, tá? No domínio do tempo, obtendo que V de Z e T, essa tensão vai ser dada pela parte real da nossa expressão aqui. Módulo de V0 mais, E na J φ mais E na J ômega T,
na menos gama Z. Isso aqui é uma chave. Isso aqui pode ser escrito também considerando que gama é igual a alfa mais j beta, onde a alfa é a atenuação dessa onda e beta é a propagação dela ou a constante de fase. Assim, V de Z e T fica dado pela parte real do módulo de V0 mais E na menos alfa Z e na J ômega T menos beta Z mais a fase φ mais da onda incidente. Porque gama é alfa mais J beta. Por que isso aqui é uma onda que progride no sentido dos Z's positivos? Simples. Né? Conforme a gente avança no espaço aqui, ou melhor, conforme a gente avança no tempo, né, a nossa onda precisa avançar no espaço para isso aqui se tornar uma constante. Ou seja, nós temos algum ponto de sinal nessa onda, ou qualquer ponto de sinal tomado nessa onda, vai ser sempre um valor de tensão V de Z constante. Por quê? Porque essa onda está andando no tempo, em Z, está reduzindo aqui e está passando o tempo e aumentando esse valor. Para que, aumentando esse valor tem que se reduzir proporcionalmente. Já essa φ é uma constante. Tá? A constante alfa atua sobre tudo isso e faz com que essa onda, né, vá se atenuando num E na menos alfa Z. Que vai acontecer no caso do nosso cabo ou da nossa linha de transmissão possuir perdas. Bueno. Então essa é uma expressão clara e relativamente simples para a nossa onda viajante. Eu disse para vocês que nessa onda aqui, a gente toma um ponto de fase constante. Um ponto de fase constante significa que a fase desse fasor todo aqui tem que ser constante, ou seja, ômega t menos beta z tem que ser igual a uma constante. Se φ é uma constante, ou seja, a fase do sinal inicial é sempre a mesma, tá? Isso aqui fica igual a uma constante, o que faz com que beta z seja igual a ômega t menos essa constante. Vou apagar isso aqui. Ou seja, z é igual a ômega t menos uma constante sobre beta. Se eu derivar os dois lados aqui em relação a z, a gente encontra, em relação a z não, em relação a t. Então, se eu derivar em relação a t, z é a taxa de variação do espaço sobre o tempo. E a derivada disso aqui em relação a z, tá, é igual a ômega sobre beta. A derivada de ômega t, a derivada da constante é zero, então fica ômega sobre beta. E a derivada do espaço em relação ao tempo, tá, basicamente é o quê? Velocidade de propagação. Na verdade, nós vamos chamar de Vp de pH de fase, tá? É a velocidade de fase da nossa onda. Por quê? Porque é a velocidade de um ponto de fase constante no nosso sinal.
Então, Vp é ômega sobre beta. Ômega é dado em radianos por segundo. Tá? Isso aqui é em metros por segundo. A unidade de beta vai ser igual a ômega sobre Vp, ou seja, vai ser radianos por metro. O número de onda nada mais é que a razão entre a velocidade que a nossa onda circula, que o fasor de tempo faz ela passar, tá? Ou seja, a velocidade de oscilação do nosso sinal, relacionado com a velocidade da nossa onda se propaga enquanto ela está oscilando. Tá? Ou seja, a velocidade com que ela se desloca, a velocidade de oscilação do sinal em relação à velocidade com que ela se desloca. Tá? Bueno. Então, nós já temos uma equaçãozinha importante aqui, que é tirada direto da nossa onda viajante. Então, essa aqui é a velocidade de uma onda viajante de um ponto de constante de fase. Vamos escrever num canto aqui essa nossa equação. E ela nos diz o quê? Ela nos diz, então, que beta é ômega sobre Vp e a velocidade de propagação é ômega sobre beta. Vamos voltar agora para o nosso fasorzinho no tempo. O nosso fasor no tempo, desenhando um círculozinho aqui assim. Esse nosso fasor no tempo é isso aqui. Tá? E diz que a cada 2 π radianos, tá? Ela dá um ciclo completo de variação da tensão. Isso aqui nada mais é que, né, a nossa tensão que está senoidalmente variando, que pode ser representada pelo ponto nesse círculo aqui. O tempo, obviamente que a tensão completa para fazer essa volta, tá, é chamado de período. O período é exatamente o inverso da frequência, 1 sobre f, tá? E é dado em segundos, porque a frequência é 1 sobre segundos, que é hertz. Ora, mas a gente se relacionar essas duas, nós vamos descobrir o quê? Que em 1 segundo, tá? Em 1 segundo, o nosso ponto de fase constante vai se deslocar Vp metros, tá? Porque é metros por segundo. Então, em 1 segundo, o nosso ponto de fase constante desloca-se Vp metros, porque é Vp metros por segundo. No período de t segundos, o nosso ponto de fase constante vai deslocar o quê? Aquilo que a gente chama de comprimento de onda, lambda metros. Ou seja, o comprimento de onda nada mais é que o deslocamento da nossa onda no tempo, tá, que ela leva para cumprir um período, um círculo. Ou seja, ela gira 2 π radianos, né? Nesse tempo, para girar 2 π radianos, ela leva t segundos de período. Isso faz, então, do que lambda seja igual a velocidade de propagação vezes t, né? Ou lambda é velocidade de propagação
sobre F, ou aquela equação que vocês decoram lá no segundo grau, né, que a velocidade de propagação é lambda F. Então, a segunda coisa que nós temos aqui é que Vp é igual a lambda F. Mas a gente já sabe que Vp também é ômega sobre beta. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ômega sobre beta, tá? Vai ser igual a lambda F. Se ômega sobre beta é lambda F, a gente sabe que também que ômega é a velocidade angular. É 2π vezes a frequência. Então, a gente 2π F sobre beta é igual a lambda vezes F. Simplifica o F, a gente encontra que o tal do comprimento de onda é 2π sobre beta. Fecha, 2π é em radianos e beta é radianos por metro, lambda é em metros. Então agora a gente tem mais uma equaçãozinha aqui, que beta também é 2π sobre lambda. Assim como beta relaciona a velocidade angular com a velocidade de deslocamento da onda, obviamente beta também relaciona o total de ângulos que ele se deslocou, que o fasor de tempo girou, com o comprimento nesse mesmo período de tempo. Então é 2π sobre lambda, fecha. Então ele é a relação entre o deslocamento em ângulo, o deslocamento angular, do nosso fasor de tensão sobre o deslocamento linear do nosso bendito ponto de fase constante. Ótimo, tudo isso é muito bonito. Se nós somarmos com a nossa outra relação que a gente já conhece, a gente já sabe também que Z0 para essa nossa onda que é somente viajante também é raiz de Z sobre Y, ou raiz de R mais J ômega L sobre G mais ômega J ômega C. E se a linha não tiver perdas, esse valor é um número real e vamos botar aqui, sem perdas, Z0 é igual a raiz de L sobre C. Bom, aqui nós já temos um conjunto de equações, aqui nós já temos outro, né, a equação da nossa impedância. Eu vou resumir ela e vamos agora tratar isso aqui tudo na nossa bendita linha sem perdas. Numa linha sem perdas, gente, R delta Z vai ser igual a zero. A indutância permanece e G delta Z vai ser igual a infinito. Veja, não tem uma resistência muito alta aí. Tá? Ou, na verdade, como é condutância, isso aqui é uma condutância zero, não conduz nada. Tá? Ou seja, ele some daqui. Então vamos ver, ele vai sumir daqui os dois, um não conduz nada e o outro não impõe nenhuma resistência, vamos tirar eles daqui. E sobrou para nós agora, na nossa linha ideal, sem perdas. Vamos botar assim, sem perdas. Sobrou C, desculpa,
Sobrou L delta Z e C delta Z. Isso aqui agora virou... Claro, isso aqui repetindo aqui, né? Vai aparecer outro L, vai aparecer outro C, vai aparecer... Afinal de contas, isso aí é dado por metro. Tá? Não esqueçam que isso é um sistema distribuído que vai embora. Tá? Ora, a gente sabe que gama é alfa mais J mais J beta. Alfa não tem atenuação, é zero. A nossa linha agora não tem perdas. Isso aqui também é, então, a raiz de ZY, certo? Essa aqui foi uma que faltou aqui na nossa equação. Ou seja, gama foi definido como a raiz de ZY. Então, se isso aqui é a raiz de ZY, tá? Isso aqui é a raiz de R mais J ômega L vezes G mais J ômega C. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Tá? E isso aqui vai ficar assim. J beta vai ser igual a J ômega raiz de LC. Ômega fica ao quadrado aqui, né? Ômega ao quadrado multiplicando, J multiplicando. Tá? Ou seja, beta agora é igual a ômega raiz de LC. E na linha sem perdas também é 1 real. Da mesma maneira que a nossa impedância. Então agora nós temos uma equaçãozinha a mais aqui para acrescentar. Né? Na linha com perdas é assim, sem perdas, Z0 é a raiz de L sobre C e beta é igual a ômega raiz de LC. Mas se beta é ômega raiz de LC, nós vamos descobrir o seguinte. Vou apagar isso aqui, agora a gente já conhece tudo isso. Que se nós estamos tratando de uma linha sem perdas, a velocidade de propagação nessa linha é ômega, ou a velocidade de fase, é ômega sobre beta. Tá? Ora, mais ômega é beta sobre raiz de LC, vezes 1 sobre beta. Então, significa que a velocidade de propagação na nossa linha é 1 sobre a raiz de LC. Ora, gente, se a velocidade de propagação é 1 sobre a raiz de LC, e vocês têm lá 2 fios aqui no meio do vácuo, esses fios certamente vão ter
uma indutância distribuída L e uma capacitância entre eles distribuída C. O mais interessante é que essa indutância L e essa capacitância distribuída C têm de ser tais, e olha que a gente sabe muito bem que tanto a indutância quanto a capacitância só dependem exclusivamente da distribuição dessas linhas no espaço. Não dependem de mais nada. Do espaço entre elas, do diâmetro delas, tá? Mas não depende da tensão que vocês aplicam nela, nem da frequência. Dependem só e do dielétrico que está envolvido, aqui no nosso caso é vácuo. E ocorre que se aqui é vácuo, a velocidade de propagação para o vácuo, ela tem que ser independente do formato da linha. Ela sempre vai ser igual a c, a velocidade da luz. O que significa que se vocês conhecerem a indutância de uma linha de transmissão, que está no ar, que é muito parecida com a do vácuo, tá? Ou a capacitância, vocês têm plenas condições de calcular qual é a outra. Ou seja, se vocês conhecem a indutância, vocês sabem a capacitância. Se vocês conhecem a capacitância, vocês sabem a indutância. Porque essa velocidade de propagação aqui, se for no vácuo, vai ser a velocidade da luz. E a impedância característica? Bom, a impedância característica também depende de L e C, tá? Mas ela vai variar, porque ela é uma razão entre L e C, e aqui ela é uma raiz de um produto, o inverso da raiz de um produto. Então, ela vai variar? Vai. Agora, essa aqui sim, essa vocês, na hora que definem uma, definem a outra. Tá? Não tem como escapar. Por quê? Porque o dielétrico que nós temos aqui é o vácuo. E se o dielétrico não for o vácuo, se o dielétrico for outro dielétrico, a velocidade de propagação vai ser sempre relacionada ao valor da permissividade desse dielétrico. Tá? Então essas são as equaçõezinhas que a gente tem. Tá? Vamos botar essa aqui no nosso... com as quais se pode explicar praticamente todo o comportamento de velocidade de propagação, linha de transmissão. Então, aqui sai que a velocidade de propagação é 1 sobre raiz de LC, metros por segundo. Não precisa mais nada. Só com isso dá para compreender com tranquilidade as nossas linhas de transmissão. Tá? Pois bem, na aula que vem, nós vamos começar a sair fora dessa ideia de linha de transmissão infinita de um lado e infinita do outro. Nós vamos melhorar o nosso modelo, e o nosso modelo, na aula que vem, vai ser um modelo agora de linha com fonte e, eventualmente, também com terminação. Tá? Ou seja, o mundo começa a ficar mais perto da realidade. Acompanhem isso aqui, deduzam, verifiquem de novo. Tá? Até a próxima aula. Muito obrigado.